Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 614. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo Fernando Machado. Estamos aí de volta, né? As conversas que eu participo aqui do Cinemação sempre são muito fora da bolha, assim, da normalidade, né? Nunca é um programa muito comum. Isso pra mim é um privilégio. Eu me sinto honrado de fazer parte desse programa. Eu digo mais. Eu acho que esse programa, na podosfera de cinema, será histórico. Também acho. Mas é isso, Fer, porque eu tenho que trazer aqui primeiro uma pessoa que eu sei que vai somar essa conversa e também uma pessoa que tá com esse olhar atento também, né, ao audiovisual e tal. E você preenche todas essas lacunas, Fer. E questionamentos. Nós vamos seguir. Vamos seguir, é isso. Bom, hoje eu e o Fer temos aqui o privilégio de estar conversando aqui com duas pessoas sensacionais. A primeira delas, Marina Batista, está aqui conosco. Oi, boa noite, gente. Não sei se eu sou tão qualificada assim para falar de cinema, mas eu tô sempre atenta. Mas, o mais importante pra gente é justamente isso, é você gostar ou não. Não importa se você gosta de um filme questionável, vamos dizer assim, não tem problema. Aqui não é papo de cinéfilo, entendeu? Aqui é papo aberto, então tudo é válido. Tá ótimo, então. Tá ótimo. Pra mim, isso. já tô na primeira fila, então. É isso. Aliás, deixa eu te contar, e vou contar aqui pra quem tá ouvindo a gente, que quando eu pedi uma indicação, eu fui falar com a Domênica, né, que é do Perdidos na Estante, e eu falei assim, queria alguém que gosta de cinema e tal, série, enfim, audiovisual, né, ela de cara assim, Marina. Então você já tem uma fama de ser adoradora de filmes e séries, hein, Má? Eu tenho mesmo. Eu faço muito comentário nas redes sociais. Tô sempre colocando questão de continuidade, de edição, trilha sonora. Então, eu tenho um prazinho ali. Sensacional. Vamos explorar isso hoje. E temos aqui também o cara que foi o idealizador desse podcast. Foi ele que trouxe a ideia desse podcast e deu certo, né? Estamos aqui por conta dele também. Andreas Bühler. Olá, gurizada. Bom, a ideia eu só lancei no ar cada um. É tipo quando o cara solta um pum no elevador, todo mundo finge que não sentiu o cheiro, né? Eu só vim aqui eu vou ficar de olho nessa conversa hoje. Pois é. Fica de olho, pois é. Andrés, obrigado, viu, pela sua participação aqui de antemão e obrigado também por trazer, né, pra gente esse tema tão importante que é inédito aqui no Cinemação. Olha que vergonha, a gente tem mais de 600 episódios e nunca falamos disso. Mas eu vou te falar que eu acho que é inédito na podosfera. Porque é um tema que eu já levantei para vários outros colegas de podcast, e não tô culpando eles, não, porque não cabia muito na agenda deles, né, e eu também não queria bater um papo disso lá no meu programa, né, então em nenhum lugar da podosfera você vai achar um papo que nem vai ser o de hoje. Pois é, olha aí, que maravilha. E é isso, gente, olha só, então, hoje nós estamos aqui reunidos, né, para falar de um tema que é justamente fundamental aí, né, para a inclusão e a democratização da cultura, né, a gente vai falar sobre acessibilidade no cinema brasileiros, que para muitos de nós, né, ir ao cinema é uma experiência comum, um momento de lazer e imersão ali em novas histórias, mas para milhões de pessoas com deficiência no Brasil, essa jornada muitas vezes é marcada por barreiras e frustrações. As leis existem, estão aí, né, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão e as normativas da Ancine, que garantem que as salas de cinema devem oferecer recursos essenciais ali, como audiodescrição, legendas descritivas,
respectivas libras, né, em todas as sessões, sem custo adicional e, teoricamente, né, a partir de janeiro de 2023, a universalidade desses recursos deveria ser uma realidade. No entanto, a verdade é que, apesar desses avanços legais, né, a gente tem aí muitos indicativos de que essa não é a realidade. Foi feita uma pesquisa lá em 2019, onde dizia que menos de 10% das salas do país contavam com acessibilidade. E essas barreiras estruturais, digitais, comunicacionais, atitudinais ainda persistem, impedindo justamente o acesso pleno, né, à atividade de ir ao cinema, de se divertir, de ter acesso à cultura, inclusive. Hoje eu e o Fer, a gente tem a honra aqui de ter a Marina e o Andrés, que vivem na pele como essas barreiras, né, funcionam, e a gente vai conversar sobre isso. Então vai ser uma conversa muito poderosa, muito reveladora sobre os desafios e as esperanças de quem luta para se ver e participar plenamente aí da magia do cinema. É isso, vamos bater esse papo agora no segundo ato desse podcast. Antes até da gente conversar, de a gente começar essa conversa aqui, eu gostaria de propor um momento especial que valoriza a acessibilidade. A gente não tem o costume de fazer isso, mas hoje, em especial, acho que é legal da gente ir quebrando essas barreiras, né? E eu acho que é legal justamente para as pessoas com deficiência visual que nos escutam possam ter uma ideia melhor de quem são os participantes desse podcast. Então eu queria pedir para que cada um faça uma breve descrição de si mesmo, né? Fica à vontade aí para fazer isso da maneira que se sentirem mais confortáveis. E para começar, eu já vou dizer de mim que sou um homem branco, heterossexual, sim, culpado, sou hétero, infelizmente. Cis, com cerca de 1,80 m de altura aí, tenho olhos, cabelos e barbas castanhos com alguns fios brancos aí que começaram a aparecer. Eu uso óculos e trabalho como designer, né? E sou empresário também. E hoje eu tô muito empolgado para essa conversa e tô muito animado para aprender com vocês. Fer, faz aí uma autodescrição pra gente. Eu sou Fernando Machado, eu sou um homem hétero, cis. Sou pardo, tenho cabelo cacheado e uma barba escrota. É verdade, pô. Sacanagem. Eu uso óculos, no momento eu estou a meio frio aqui em São Paulo, estou com um agasalho cinza, tenho 40 anos e no momento eu estou como analista de importação, mas falo muito sobre cinema em vários podcasts aí, tem meu próprio podcast, no finalzinho eu te falo um pouquinho mais sobre isso. Acho que é isso. Boa, boa. Má, vamos fazer também uma descrição? Bora lá. Já vou falando, vocês estão de parabéns na audiodescrição, porque a gente sempre começa dos traços mais relevantes para os detalhes, tá? E vamos lá. Eu vou fazer o mesmo tipo de descrição que eu fazia no bate-papo do UOL, porque eu sempre brinco que se descrever é um exercício muito bacana de até autodescoberta. Depois o André pode até comentar um pouquinho dessa perspectiva. Boa. Mas vamos lá. Eu sou uma mulher cis, sou branca, tenho cabelo liso na altura dos ombros, é um corte reto Chanel. Meus olhos são grandes, são vivos. Lembra um pouquinho Catherine Zeta-Jones. Maravilhosa. E eu tenho 40 anos. A minha boca é grande, lembra um pouquinho de Angelina Jolie. Justo. E eu tô numa cadeira motorizada, usando batom vermelho, que é a minha marca pessoal por aí. Tô com uma calça cinza e uma blusa ainda é baby look, graças a Deus o frio de São Paulo não passou por Campinas, que é meio
bordô, uma cor de vinho. Sensacional. Adorei sua audiodescrição, achei maravilhosa. E Andrés, e você, qual que seria a sua audiodescrição? Então, antes de começar a audiodescrição, eu queria falar um pouco da Marina ali, que ela falou. Ela foi usando de exemplos atores de cinema. E geralmente quando, sei lá, eu escuto podcast, alguma coisa, e algum dos podcasts que eu escuto, alguma coisa, tem vídeo, ou alguma pessoa aparece na rua, minha esposa sempre, ela usa de exemplo para eu poder saber de quem que é, como que é a pessoa, ela usa atores de filme, essas coisas, né? Teve uma boa parte da minha vida, eu enxerguei, né? Então eu tenho mais ou menos uma referência. Não, eu tento dar esses exemplos assim, porque são universais, né? E até porque, como eu falei, eu sou uma velha do bate-papo UOL, né? Então, bate-papo UOL lá nos anos 2000, pouquinho, era assim que a gente fazia. E foi graças a ter essa experiência que eu aprendi a fazer autodestruição como algo natural, que todo mundo deveria fazer. É verdade. Né? Eu acho que quebra um pouco o paradigma ali. E quando pedem autodestruição, pra mim é tão tranquilo fazer. E eu vejo quem não tá no meio se embananar. Eu sou o caso, né? Eu me atrapalhei tudo. Bom, no meu caso, eu sou hétero branco e cis também, que nem vocês começaram ali. Eu tenho 1,86, tenho cabelos lisos castanhos, olhos castanhos. Às vezes tô de barba, às vezes não, depende da minha vontade de fazer a barba, né? Tenho tatuagens no corpo, sou magro, tecnicamente magro, mas é físico de pai, tá? É um magro físico de pai e de tipo quem consome cerveja. Mas teoricamente sou magro. Deixa eu ver aqui mais. Eu acho que é basicamente isso aí mesmo. Não, sensacional. Ó, só pra então fazer a referência, eu tenho sobrinhos que dizem que eu sou muito parecido com o Seth Rogen, sabe? Pô, parece mesmo, hein? Pois é. Se alguém quiser uma referência, dizem que eu pareço muito com o Mano Brown, só que com cabelo cacheado. É verdade, olha aí, Fer. Então, olha, bem que a Marina falou que é revelador. Sempre é bom. Num podcast de cinema sempre vale a pena dar de referência. Não, fulano parece tal ator, que daí fica mais fácil de você captar. Nossa, total. Já achei demais isso. Bom, gente, eu acho que a introdução feita aqui, né, eu queria logo começar com a nossa realidade, né, e no começo do podcast eu comentei que existem leis e normativas, né, que buscam garantir a acessibilidade nos cinemas. Então, para que as pessoas saibam, né, existe a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015, e também tem as diretrizes da Ancine, né, como a Instrução Normativa número 165 de 2022, que prevêem recursos, né, essenciais aí, como audiodescrição, legendas descritivas e libras, né, em todas as sessões, sem custo adicional, com vigência a partir de janeiro de 2023. Mas, anteriormente, eu também comentei que foi feita uma pesquisa lá em 2019 que indicava que menos de 10% das salas de cinema no Brasil contavam com algum recurso de acessibilidade. Isso em 2019. Aí fizeram essas leis, essas instruções normativas e tal, e aí, a partir de 2023, a Ancine passou a afirmar que todas as salas comerciais estão equipadas com tecnologias assistivas, e ela teve esse posicionamento justamente por conta da instrução normativa, né, que entrou em vigor, estabeleceu a regra e os critérios de acessibilidade. Porém, a realidade prática ainda enfrenta desafios e a gente sabe muito bem disso, né? Em julho de 2025 foi lançada a Pesquisa Nacional de Acessibilidade nos Cinemas pela consultoria Acessara, com o objetivo justamente de mapear todas essas barreiras e descobrir se isso que a Ancine tem falado é real, né? E o que está acontecendo. Então, essa pesquisa ela ainda está aberta, ela vai ficar aberta até dia 21 de setembro de 2025, e ela vai trazer esses dados reais justamente para orientar aí essas melhorias, os resultados, né, e tudo mais. E aí eles devem fazer uma apresentação
do cenário real, né, do que está acontecendo ali por 3 de dezembro de 2025. Isso é o que a Acessara tem comunicado. Então, portanto, a gente não tem uma pesquisa até o momento que indique se houve ou não melhora. A gente tem um posicionamento da Ancine, tem normas, né, estabelecidas, a gente tem lei e tal, mas eu queria começar justamente por aí. Como que é a experiência de ir ao cinema hoje em dia, do ponto de vista de vocês, assim? Como que é esse cenário, assim, né? E o que para vocês significa essa acessibilidade real nos cinemas? Isso vai além das exigências legais, focadas nesses pilares de segurança, autonomia e conforto, né? Como é que é essa experiência? Eu posso começar, né, André? Por favor. Não, pode sim. Eu só queria cortar a Marina antes. A Marina se autodescreveu ali e eu acabei numa dessas passando batido, que nem a Marina faz aqui a parte com deficiência motora, e eu sou o cego da jogada, né? Quem estiver nos escutando não vai saber, né? Exato. Perfeito. Eu acho que, assim, tem um ponto que me chama muita atenção no que você falou, que é a questão de segurança, né? A segurança, para mim, seria 0. Caso uma sala de cinema comece a pegar fogo aqui no shopping da minha cidade, infelizmente a gente vive essa realidade de que cinema é em shopping, e só no shopping, na cidade de Campinas, todas as salas têm escada para descer até a saída de emergência. Então eu não teria um socorro rápido, ou fácil, ou autônomo, né? Então, eu acho que a gente já não tem, de fato, um dos pilares dessa pesquisa quando a gente começa a falar de segurança. E, ao meu ver, como deficiência motora, e eu não mudo de cadeira quando eu vou no cinema, né? São duas coisas bem diferentes da pessoa cadeirante que faz a transferência para a cadeira da sala, né? E a pessoa que simplesmente usa aquele vão. No meu caso, eu não tenho escolha de lugar. Então, eles escolhem aquele platô. Geralmente, aqui em Campinas é assim, tá? Um platô mediano, que é o que dá acesso à sala de cinema. E é numa altura muito baixa, muito perto da tela. E eu fico com dor no pescoço, né? Então, assim, ir ao cinema acaba sendo uma tortura. São 2 horas de dor no pescoço, que é uma coisa bem incômoda, né? A gente tá ali pra se divertir, para ver de onde a gente quisesse, na verdade. É isso, para mim, seria acessibilidade plena, ou ter mais de um local, pelo menos, para a gente poder ter essa acessibilidade. Mas uma das coisas que mais me irrita, eu não posso adquirir o ingresso para o local da pessoa com deficiência, porque é só no guichê. Então, assim, eu tô aqui em casa querendo agilizar, não posso. Jura que tem isso? Eu nunca soube disso, mano. Exatamente. Se você usar outro recurso de deficiente para se quiser comprar alguma coisa pré-adiantada, não é só para cinema, é para teatro, para qualquer outra coisa, qualquer outro direito que você tenha, você não pode, você é somente no local. O único tipo de entretenimento, assim, que eu com certeza sei porque eu frequento, são os grandes shows, tá? Que a gente consegue comprar. As grandes tiqueteiras, assim, que trazem, sei lá, vão produzir tal, a gente consegue comprar online. Mas essas empreitadas de cultura e entretenimento que são mais locais, a gente não consegue. Tem que estar sempre indo ao local. Caraca, mas isso é tão ridículo, porque é uma coisa tão fácil de resolver, gente. Mas aí é o que o pessoal aí tem muita fraude, né? Mas não tem como ter fraude se você tá de um documento, né? E depois de pedir o documento, você podia até fazer uma cobrança, um calção que seja, né? Porque eles têm muito medo dessa meia enteada da pessoa com deficiência que precisa de um acompanhante. Que daí são 2 meias enteadas que eles têm que dar. Então, é uma coisa tão pequena que, pelo menos da minha perspectiva, para mim, aqui em Campinas está sendo muito mais agradável ir na sala de teatro que tem no shopping do que no cinema. Porque o local da sala de teatro é muito melhor em relação ao do cinema. Caraca. Eu tô olhando aqui a imagem do Cinemark mesmo,
tentei lembrar de cabeça, mas o Cinemark aqui do shopping onde eu assisto aqui perto de casa, no Eldorado, e a área para cadeirante realmente é no platô, assim, é na primeira, é aquela fileira que só vai quem não consegue ingresso lá pra cima. É muito bom esse tipo de Exatamente. É muito bom. É uma experiência horrível. Eu queria que a Marina estivesse no cinema junto comigo, falando assim, por que ele pode escolher o lugar dele lá? O Andrés, por que o Andrés tá lá no meião bonitão? Não vai ver a tela mesmo? Tem umas coisas assim que pra mim não fazem muito sentido. Faz sentido, né? Nossa, Porque assim, se botasse a gente, não tô falando na última fileira, mas algumas fileiras mais acima do que nesse platô, seria muito mais agradável a experiência. E o cinema é uma coisa que, não sei como está em São Paulo, mas São Paulo tem uma grande variedade de teatros, que está saindo muito mais caro do que uma sessão de teatro. E bons teatros, tá? Com artistas nível Matheus Solano, Antônio Fagundes, Fábio Porchat. Todos esses eu já fui ver no teatro e tive uma experiência muito, muito boa, muito agradável. Em São Paulo tem muito teatro nos Sescs. E os teatros do Sesc, eles já são pensados que a entrada já é na parte alta. Então, os lugares para cadeirantes já ficam numa posição boa, já ficam lá em cima. Então é muito... Porque, assim, o que eu sinto que para muitas dessas empresas é assim, eles fazem apenas o mínimo que a cota pede. Então, se o mínimo é ter 5 lugares para cadeirantes, bota 5 lugares lá e pronto, acabou. Tem 5 lugares. Não tem que eu para essas empresas assim. É o mínimo do mínimo. Se vai ser confortável, se não vai ser, não importa, porque o que importa é cumprir a cota que eles falam, né? E assim, cumpre por tabela, porque é obrigado, senão não tem alvará. Basicamente é isso. Não é porque eles são bonzinhos, né? Deixa eu perguntar se já aconteceu contigo, que nem o Fernando falou ali, colocaram uma cota de 5 lugares, porque eu acho que foi hipotético, né? Tem 5 lugares porque era 5 lugares que a lei me cobrava. Já aconteceu de não ter lugar pra você? Já aconteceu. E daí você fez o quê? Tive que esperar pra próxima sessão. Fiquei enrolando no shopping. Não tinha jeito. Eu queria ver o filme, já tava... Porque assim, tem isso também, tá, gente? Tô falando de uma deficiência severa, que é a que eu tenho motora. Eu movimento parcialmente só o braço direito, tá? Então, assim, até computador, tudo que eu faço clicando no mouse, eu já não digito. E eu dependo de ajuda e cuidados de um terceiro para tudo. Então, para sair de casa, já é um trampo fenomenal. Se eu voltar para casa ainda assim atingir aquele objetivo, tendo a opção de atingir o objetivo, não valia a pena. Então, eu fiquei. Mas assim, se não desse também, não deu. Não tem muita escolha, né? A gente é muito submetido à cota mesmo. E eu adorei que o Fernando usou PET, porque eu sempre falo que tem o deficiência PET, que é aquele que é a favor de tudo e, assim, é usado como exemplo que tudo dá certo na vida dele porque ele tem contatos. Uhum. E não é bem assim, sabe? A vida é outra. E pra você, Andrés, como é que é essa sua experiência hoje? Fora essa coisa patética que é não conseguir comprar com antecedência pela internet. Então, é que nem a minha experiência com cinema é bem mínima, até porque depois que eu casei, eu resolvi, eu moro numa cidade de interior, aqui não tem cinema. Uhum. Eu tô a 200 quilômetros no cinema, mas eu tive experiências como sem enxergar em 2 vezes nos últimos anos, e foram 2 filmes de super-herói. Foi, acho que 2013, foi o Batman vs Superman, tá? Uhum. Tem muito tempo, né? E foi o último Homem-Aranha que tinha os 3 Homem-Aranhas, né? Tá. Então, tem uma diferença de tempo bem grande aí. Né?
o do Batman vs Superman eu assisti no Rio de Janeiro, né? Eu tava, na época ainda, eu tava trabalhando, e daí eu falei, eu vou assistir o filme do Superman, e ia com um grupo de colegas, só que na época não era 100% cego, né? Eu enxergava vultos, alguma coisa assim, então eles me compreendiam, então foi eu mais 2 casais de amigos, né? Daí eu sentei no meio dos 2 casais, assim, né? Que daí, tipo, de vez em quando eu perguntava pra um, de vez em quando eu perguntava pra outro o que tava acontecendo no filme. E daí você vira um chatão, porque você quer saber o que tá acontecendo no filme. O filme não tem audiodescrição e você vai querer assistir dublado pra tentar absorver o filme, né? Sim. Também bota aquela ali tudo escuro, aquele filme que não tem cor, né? Não avisa ninguém. Nossa, isso me irrita tanto, essa escuridão nos filmes. Eu entendo da parte artística, mas, meu Deus, vamos parar com isso. Não, e daí quando a gente saiu do filme, né, daí tem toda a malandragem que, como você anda com um deficiente visual, de encostar, você encosta no ombro da pessoa, ou no cotovelo, né, tipo, e sempre o deficiente visual que encosta em você, não você encosta nele, né. Que precisa de ajuda é você, não a pessoa, né. Exato. Não, porque, porra, vamos supor você, Rafael, vem aqui, Andrés, vou te ajudar a atravessar a rua. Aí você cata no meu braço e vai me levar a atravessar a rua. E isso vem um carro, você pega e larga do meu braço. Eu faço o quê? Exato. Eu que tenho que largar de você, não você largar de mim, né? E daí eu no cinema sou aquele que procura incomodar o mínimo possível. Tipo, eu pesquei isso do filme, pesquei aquilo outro. É só quando eu tenho muita dúvida, o que aconteceu agora, e eu tenho que falar baixo, eu tenho que ser o cara menos chato possível. E, fomos embora, terminou o filme ali, né? A gente foi sair, tem na escada, na escada que sai de dentro do cinema, um casal de amigos me ajudando, atrás de mim, né? Que daí eu escuto bem, graças a Deus. Porra, uma galera falando assim, ó o ceguinho incomodando aí. Não sei nem pra que veio no cinema. Ah, sério? E daí eu... Já ouvi relatos assim. E daí eu com aquele medo, porque eu tava com um casal, 2 casais de amigos, são aqueles barraqueiros, e eu rezando pra eles não terem escutado deles. Alguma coisa, André? Eu falei, não, só vai. E os caras continuavam, sabe? Fazendo piadinha e tal. Eu falei, putz, que esse é aquele tipo de amigo que fala assim, o que tá pegando, irmão? Tá achando ruim, não sei o que, sabe? Em geral, nossos amigos são muito ferozes quando ouvem alguma coisa, né? É como se a briga fosse deles mesmo. De alguma forma, né? Porque, cara, é um negócio que indigna tanto, porque... Ainda mais quando você pensa numa experiência que eu penso no cinema como uma experiência que é coletiva, nunca individual em casa. A partir do momento que no cinema, ele deixa de ser individual e passa a ser coletivo. E quando você pensa no coletivo, quando eu penso em acessibilidade no cinema, não é acessibilidade para uma parte da galera, não é uma acessibilidade para um número X de pessoas. É uma acessibilidade para todos que querem de alguma forma assistir. Lógico que existe uma questão financeira que não tem para onde muito correr, embora existam mecanismos de baratear o preço do ingresso ou até de dar ingressos gratuitos para alguma classe de pessoas ou escolas, de alguma forma, dar esse acesso para todo mundo que queira assistir um filme, assista ao filme. E não apenas assista ao filme, mas tenha uma boa experiência no cinema. Não é só assistir o filme, não é só bota um lugar lá e vai. É ter uma boa experiência no cinema. E, inclusive, boas experiências no cinema, né? Que nesse foi no Homem-Aranha, eu não me lembro qual que é, longe de casa, dentro de casa, ou Minha Casa Minha Vida, sei lá qual que era, né? Esse o que tinha os 3 Miranha, já tava tendo. Tem uma rede de cinema. E eu não vou falar a marca aqui, porque realmente eu posso falar a marca errada. Que no aplicativo dela, se você comprar por acessibilidade, você tá dentro do cinema. Se você baixar o aplicativo deles, você pode ficar de fone de ouvido e vai vir a audiodescrição daí do filme. Então, eu já vi esse tipo de sessão, mas como sessão especial. E não é uma solução tão cara assim, né? É uma solução até barata para uma rede como a Cinemark, por exemplo, que é uma rede enorme que fatura milhões, não seria uma solução muito cara. E você sabe que muitas vezes essa audiodescrição ela não é nem pela distribuição da rede, ela é pelo próprio estúdio. Porque o estúdio tem uma responsabilidade com a tradução, com o conteúdo que ele está promovendo. E é feito uma vez, você faz uma vez, dando descrição, aí vai ter tradução em cada um dos respectivos idiomas, mas não é um trabalho
hercúleo pra se fazer. Fernando, bom, daí a gente pode talvez entrar numa parte legal do negócio, mas a audiodescrição, às vezes, já aconteceu depois, quando a gente entrar na parte do streaming, estar numa Netflix com audiodescrição, e quando vai, sei lá, pra Disney, um exemplo, está sem audiodescrição. Porque quem pagou foi a Netflix fazer a audiodescrição, sabe? Mas eu sei que nem em questão de leis, todo produto brasileiro, todo conteúdo nacional, filme nacional, 100% tem audiodescrição. Em streaming, em cinema, em qualquer lugar, tem audiodescrição, né? Agora, os internacionais daí outros 500. A gente começa a falar da mesma briga que tá tendo de Big Tech com os estúdios e a responsabilidade pela lei brasileira de inclusão, né? Tem muita coisa que não é posta em prática, não tá nem regulamentada, e essa lei já tem 10 anos. Então, você, Marina, já teve alguma boa experiência, assim, uma experiência que você falou, essa experiência nesse lugar, se você não quiser falar o lugar, mas teve uma experiência que você falou, essa é a experiência que deveria ser um padrão a ser seguido. Alguma vez você já teve essa experiência no cinema? No cinema, não. Difícil, né? No cinema, não. É muito triste. Muito triste, a gente cara. Vive disso, cara. Você sabe por quê? Porque tem um porém também. Você viu que a gente fica naquela área vazia do platô, certo? Ou é na última fileira, atrás de todo mundo, ou naquela área vazia ali do platô de entrada, que é na quarta fileira, por aí. Quem tem uma cadeira de rodas motorizada ou uma scooter, ela não vai ficar sentada na mesma profundidade da pessoa que está sentada na poltrona. Tem um espaço do motor da cadeira. Então a gente ainda vai ficar mais à frente do que o nosso acompanhante. Vai ficar quase com a cara na tela. Literalmente. Agora, se você me perguntasse experiência boa, para mim hoje quem está dando exemplo de acessibilidade são os teatros. São as peças e produções teatrais. Interessante pensar nisso, né? Elas têm buscado ter sempre Libras, intérpretes de Libras. Elas têm buscado ter audiodescrição. São peças que não têm um preço abusivo. E as que são mais caras, por exemplo, eu citei atores globais, a gente sabe que são pessoas que provavelmente cobrariam muito mais alto. O próprio teatro, ele faz um convênio com o patrocinador que o mantém funcionando e dá cupom para minha entrada. Então, se você, por exemplo, entrar no varejão, comprou o valor X, você recebe um cupom para ter direito à minha entrada. E isso dá muito acesso a todas as camadas e postos sociais. Acaba saindo muito mais barato e é uma experiência muito mais viva, tocante, pessoal. E quando é teatro, às vezes é até legal você estar na área do platô. Embora seja também numa área de platô, é um platô que é mais elevado do que o do cinema, só que é teatro, cara. Então às vezes, você tá ali naquela área do meio, é o melhor lugar do teatro. Pois é. Porque você vê detalhes, você ouve melhor, você mais vê... escutada, né? É muito, assim, infelizmente, o que acontece, o único defeito é que tem que ir até o guichê para comprar. Então, isso às vezes demanda tempo. Demanda pedir para alguém e comprar para você não ter o trabalho de sair. Enfim, mas é a melhor experiência atual da minha cidade de teatro. Eu ia te perguntar, Andrés, o seguinte, você falou dessa questão, né, de assim, já ter dificuldade de comprar o ingresso e no cinema você não tem o audiodescrição. Tem sessão que é só, que tipo, vai ter audiodescrição ou nem existe essa sessão? Não, jamais, não existe isso aí, não. Não existe, né? Eu só quero deixar claro, é uma opinião minha, tá? E que eu converso com alguns outros coleguinhas que também não enxergam. Não sei se a Marina compartilha da minha opinião, mas o Brasil, ele tem as melhores leis de inclusão. Porém, elas não são aplicadas direito, sabe? Pois é. Ela é tipo, sabe, é que nem o SUS. O SUS é bom, só que, porra, podia funcionar melhor. Uhum. Na verdade, a gente tem, se for falar de acessibilidade e inclusão, a gente tem a lei mais avançada do mundo. Exatamente.
Mas muito mais avançada. E falando assim, países como Noruega, como todos esses países europeus que têm um indicador de qualidade de vida muito bom, parece até bizarro falar isso, mas assim, eles não acreditam em educação inclusiva. Eles estão começando nisso agora. Uhum. Então, assim, lá ainda existe uma espécie de apartheid educacional, de salas especiais só com crianças com deficiência e as salas normais dentro de uma mesma escola. Uhum. Então, assim, a gente já começa muito avançada por aí. E a gente tem muita coisa boa nessa lei brasileira de inclusão, muita coisa boa mesmo. Só que ela não é regulamentada. Falta o digníssimo Congresso ir lá e tirar aqueles detalhes para regulamentar. E, na verdade, as leis do Brasil sempre dependem muito dessa regulamentação. As leis existem, são postas, mas sempre falta a regulamentação. E o grande problema também das leis, né? Eu não tô falando aqui eu nem sou da área de direito, né? Mas é que a gente acaba ali pincelando aqui o que pode ou não pode, né? Mas é que como que nem a gente tem direito a comprar meio ingresso. Aí não pode, só tem que comprar no guichê. Ok, eu tô ganhando direito, o cinema tá me dando o direito de comprar o meu ingresso, mas eu tenho que estar lá. Ah, não, por que eu não posso comprar no aplicativo ou em algum outro lugar? Ah, me processa. Aí vai entrar naquele processo civil. Daí quando entra na justiça civil, vai ser aquele processo de, sei lá, daqui a 15, 20 anos vai ficar se desenrolando. Então você acaba ficando com dor de cabeça e às vezes, porque que nem quando a pessoa é um deficiente, a última coisa que ela quer é ela incomodar os outros. Então, tipo, pra ir no cinema, eu vou ter que pedir pra alguém ir lá comprar meia entrada pra mim. Rafael, vai lá pra mim. Fernando, tem como você ir lá comprar meia entrada? Aí você fala, dane-se, eu pago inteira. Ou nem vou. Uhum. Geralmente é assim. E eu acho que, bom, o episódio nem é sobre isso. Mas isso é também muito sobre um peso que colocam na gente. Num capacitismo estrutural de que a gente é fardo, né? Uhum. A gente é uma pessoa que dá trabalho. Independente da... Eles deveriam se sentir satisfeitos pelo mínimo que estão te dando, né? Exatamente. A gente tá sempre tendo que aceitar migalha, até porque as pessoas, sociedade em geral, já olham para a pessoa com deficiência como uma pessoa brigona, né? É o mesmo olhar, eu sempre faço esse paralelo, porque assim, é o mesmo olhar, se você se impõe um pouquinho mais, é o mesmo olhar para a pessoa negra, para a pessoa LGBT. Então, assim, a gente tem muito em comum com essas outras brigas sociais. Porque se a gente reclama, nossa, tá fazendo barraco. E não tá pedindo o mínimo. E sabe que eu estava olhando aqui, essa pesquisa que está sendo feita agora, né, essa pesquisa nacional de acessibilidade nos cinemas, que é feita por essa empresa chamada Acessara, não sei se é Acessara ou Acessara, sei lá, enfim, Acessara, mas ela é uma empresa que é focada justamente em acessibilidade, né, e inclusive na descrição deles aqui, eles falam que eles são formados majoritariamente por pessoas com deficiência, negras, LGBTQIA+, e mulheres. E isso é uma coisa que me chama a atenção porque, na teoria, né, quem tinha que fazer esse monitoramento e tudo mais, teria que ser a Ancine. A Ancine, ela tinha que ir lá fazer a auditoria, né, produzir os relatórios, né, e tudo mais, e a fiscalização, fazer justamente o condicionamento de licença, né, financiamento público e tudo mais, e trazer esses dados para a sociedade civil para que a gente saiba em que condição a gente tá. Mas o que acontece é, a gente vê uma Ancine que fica também estrangulada com uma série de outras coisas, tem que ter uma pressão coletiva, social, da sociedade civil organizada, né, do público em geral, para que a gente possa ir atrás desses dados para daí sim melhorar as condições. E em âmbito geral, se
os cinemas eles não estiverem em conformidade com as leis e instruções normativas de acessibilidade, isso pode acarretar para os cinemas terem que pagar algum tipo de multa financeira, impedimento operacional, né, perda de financiamento público, o próprio dano de reputação também, né, e tudo mais. Mas tudo isso é uma coisa que, né, leva tempo, porque você precisa realmente fazer fiscalização, divulgar resultado. No caso da cidade, por exemplo, se a cidade falha em garantir e fiscalizar também a acessibilidade, também ela pode levar ali, tomar ação, né, de improbidade administrativa, pode ter intervenção do Ministério Público. Então existem soluções ali, só que isso tudo fica amarrado a uma fiscalização, a fiscalização fica amarrada tipo a uma Ancine que não consegue fazer a fiscalização e aí fica repetindo o mesmo discurso de 2023, sendo que não está fazendo a fiscalização, e a gente sabe que na realidade a coisa tá parada, né? Então é lindo ter leis que são super avançadas, mas e aí na prática, né? Mas eu digo o seguinte, Rafael, é bonito ter lei, é bonito ter um monte de coisa, mas eu acho que às vezes a discussão iria um pouco mais longe, que nem a Marina falou, o problema é até ser um negócio meio que sócio-educativo. Tipo, a lei tem pra quem? Para as minorias, eu, a Marina e tal. É gente que vai bater pé, dar chilique, reclamar e tal, por 4, 5 vagas do cinema, sabe? A lei tá lá, usa vocês, né? É que nem vocês estão, tanto você quanto o Fernando estão chocados com um monte de coisa. Mas isso é normal, né, André? É o nosso dia a dia. Que nem eu perguntar pro Rafael e pro Fernando, você sabia que quando você vê um cego na rua, né, e ele não vai te ver, tá? Já vou deixar o spoiler. É bom deixar explicado, né? Vai que... Sabia que existe diferença de cor de bengala? Cara, eu vi isso, mas de cabeça não vou lembrar, mas tem que ter mesmo. Porque bengala... visão... Exatamente. Se o cara tá usando a pessoa, né, tá usando uma bengala verde, quer dizer que ela pode enxergar desde vultos, cores, né, saber se tá claro ou escuro, né, alguma coisa ela tem ainda sentido, então por isso que ela usa uma bengala verde. Se ela usa uma bengala branca, quer dizer que ela tá só enxergando escuro ou só enxergando claro, né, por isso que usa óculos escuro, né, ou só tá enxergando um desses dois tons. E se a bengala for branca com listras vermelhas, quer dizer que além de não enxergar, não escuta. Então isso aí é uma informação pública e que ninguém sabe, é só quem é do meio. Não, e ninguém, por exemplo, acabou de mudar não, já tem alguns anos se mudou o símbolo de acessibilidade adotado pelas Nações Unidas. O Brasil já é comprometido com as Nações Unidas, então ele já teria que ter adotado. A gente só teve uma lei promulgando oficialmente esse novo símbolo, que aí entra a representação do símbolo como todas as deficiências, e não só a cadeira de roda, porque comumente muita gente acha que as vagas de estacionamento, por exemplo, por causa das simbologias, são apenas para cadeira de roda. É verdade. E não é, né? Verdade. Então, assim, a gente tem muitos problemas estruturais e sociais, assim, que as pessoas não imaginam. Agora, Rafa, você falou da pesquisa e eu fiquei com uma dúvida. Essa pesquisa, ela foi contratada pela Ancine? Não foi, ela é realização pela empresa, né? Mas, inclusive, ela tá fazendo parceria, a Warner tá ajudando, a Universal tá ajudando, o Cine System também, né? Que é um sistema de cinema e tal, tem apoios e tal, mas não tem nada da Ancine, não tem. Então, eu vou te dizer, esse vai ser oficialmente o melhor dado sobre deficiência e acessibilidade que vocês vão ter em nós. Porque são pessoas com deficiência sendo protagonistas da pesquisa. Boa. É o olhar de quem realmente precisa falar. E isso dialoga muito com uma coisa que eu tenho brigado muito, que é assim, tudo que é público, ao meu ver, tinha que ter uma pessoa com deficiência, pelo menos, no grupo que vai construir essa coisa pública ou fazer a pesquisa dessa coisa pública, como está sendo feito aí do cinema. Sim. Porque senão você nunca vai ter o olhar para a pessoa com deficiência. Quando teve toda aquela discussão sobre canudo plástico, né, foi ali que eu
sei lá, viralizei, sabe, do conteúdo das coisas, foi justamente porque a questão de sustentabilidade e ecologia tinha esquecido que o canudo plástico foi inventado para pessoas com deficiência. Então, como que você bane sem ter ainda um produto que substitua o canudo plástico com a aprovação de todas as formas de pessoas com deficiência? Não foi feito, a gente não participou dessa discussão. Tanto que tem países que estão voltando atrás para algumas pessoas. Então, assim, é estrutural. Alguém com uma super ideia de jirico falou, pô, vamos fazer um canudo de papel, né? Nossa, eu odeio canudo de papel. Não faz o menor sentido isso. Não faz isso. O que a Marina falou é importante, porque é a mesma discussão que a gente tem. Quando a gente vai falar de minorias no cinema, isso vale para qualquer área. É muito complicado quando você coloca pessoas que não têm a vivência para legislar sobre algo do qual a pessoa não tem nenhuma experiência. Então seria como chegar eu e o Rafael aqui, pô, vamos fazer um programa falar sobre a representatividade da mulher no cinema? Não faz sentido, porque nós somos 2 homens. Como que a gente vai falar sobre a representatividade das mulheres no cinema? Quem que tem mulher no meio do programa? Quando a gente pensa em pessoas com deficiência, é óbvio que essas pessoas elas têm que estar nesses projetos para poder, de alguma forma, dar uma visão no qual eu nunca vou ter, o Rafael nunca vai ter, o André vai ter a própria dele, a Marina também não vai saber como que é uma pessoa cega atravessar uma rua, mas ela vai ter a vivência dela. Então essas pessoas elas têm que ocupar esses espaços não por caridade, não porque elas precisam estar inseridas ali para se sentir aceitas, não, é porque a gente precisa dessas leis, porque sem que haja essas pessoas daquele lugar, vai sempre ser essa coisa meio mambembe, essa coisa meio tipo, não, vamos fazer aí de qualquer jeito, porque o importante é a gente cumprir essa meta, a gente cumprir essa cota, a gente cumprir essa exigência legal. É muito além disso, é muito além dessa obrigação de fazer. Precisa ser feito, mas precisa ser feito de maneira que as pessoas tenham acesso. Uma vez eu tive uma discussão com um colega meu, que eu falei que quando se constrói um cinema, ele deve ser pensado nisso. E ele falou, mas pra que vai fazer isso? Eu vou no cinema, sei lá, há tantos anos, e eu nunca vi um cadeirante lá. Eu falei, por que você nunca viu um cadeirante lá? E assim em bar, em loja, em restaurante. Você nunca viu porque eles nunca deram acesso a esse tipo de pessoa. Exatamente. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de acesso muito vivo, tá? Na quadra seguinte a onde eu vivo, bem na esquina de uma avenida bem populosa, tem um super restaurante e bar português tradicional. Tá ali no mesmo jeito, a mesma família, cuidando há 50 anos. Tinha um super DDLzão e eles reformam o lugar para melhorar, para repaginar, quase todo ano. Eu tomei coragem e falei, ei, e a rampa? Vocês estão reformando. Vocês podiam facilitar botando uma rampa aqui. Eles botaram. Não foi eles colocarem a rampa na entrada. Começou aí 2 moradoras, que eu chamo de coleguinhas do bairro, que são cadeirantes, usam scooter e elas vão lá beber e saem para fumar com liberdade. Antes elas eram carregadas, ajudadas a subir de aquele dedéu e era tipo ficar esperando para uma coisa que é tão rápida e às vezes está atrapalhando o serviço do local, é muito ruim. Então assim, botou a rampa, tem tela com deficiência, subiu. É muito fácil, a matemática é muito simples. Eu sou designer como você, Rafael, e eu fiz um TCC voltado para esse público. A economia PCD é muito forte, mesmo que a gente considere a baixa renda. E ela é muito forte porque a gente tem uma influência sobre o nosso círculo social muito positiva. Então, se a gente fala bem de um lugar, é porque o lugar realmente é bom. Você indicar um cinema, esse cinema X é um cinema que eu me senti muito confortável lá, vai se tornar um cinema referência para uma parte da população que depende de cadeira de rodas, né? Sim. Exato. E você estava falando uma coisa, Fernando, que eu sempre bati muito na tecla. Representação dentro do cinema. Como é que a gente, pessoa com deficiência, é representado nos personagens, e eu não estou falando nem do ator ter deficiência ou não, que é chamado de strip face, tá? Qual é o papel que colocam a gente dentro do cinema? Super-heróis, superação, exemplo, anjo, pessoa que uma vida ruim, ou tá pagando uma dívida, um karma. Então, assim,
a gente nunca tem um personagem muito real. A gente está começando a ver isso dentro do cinema agora. Parece que acordaram, assim, do nada acordaram, mas ainda são muito poucos filmes com um tipo de representação real da gente. Mas você sabe, Mac, você falando isso, me lembra que a gente estava falando agora há pouco justamente sobre, e você falou essa frase que eu acho que é uma frase muito potente, assim, né, pra gente ter isso em mente, que é sempre ter uma pessoa com deficiência junto, né, aprovando leis, trabalhando ali e tal, justamente por conta desse olhar. E eu acho que a gente volta nisso, porque quando a gente também vai olhar quem tá por trás das câmeras, em qualquer obra, a maioria das pessoas, assim, não tem, né, diretor deficiente, um roteirista deficiente, é sempre muito restrito, são pessoas assim, tipo, sabe, uma obra aqui, outra ali e tal. Então, como ver obras que retratem os PCDs de uma forma humana, né, próxima, uma forma, né, assim, cotidiana e tal, se a gente não tem essa visão. E eu acho que aí tem um outro negócio também que eu acho legal pra quem tá ouvindo a gente, que quando a gente marcou esse podcast, o Andrés mandou um áudio pra mim e falou assim, pô, faz um exercício, coloca uma obra com audiodescrição e ouve, né, o filme ali, a série, enfim, pra você já ver, fecha os olhos e ouve. Eu peguei esse áudio que o Andrés mandou, mandei pro Fer e falei pra ele, ó, a gente tem que fazer esse exercício aí, não vamos fugir desse negócio não, tem que fazer. E fizeram? Opa, sem dúvida. Eu vi um episódio inteiro aqui, coloquei uma série, eu queria uma obra que eu não tinha visto, né, que não tinha assistido ainda, e aí coloquei lá essa obra, falei assim, quero uma coisa totalmente nova pra eu imaginar realmente essa sensação de tô sendo apresentado uma coisa nova e tal. Coloquei uma série na Netflix que tinha audiodescrição, e vi o episódio e tal, e cara, é uma experiência muito legal, assim, por vários motivos. O primeiro é justamente que trabalha muito a imaginação, assim, você cria as coisas que estão ali, assim, e a audiodescrição, ela precisa ser rápida, né, porque a cena tá acontecendo e tal, então ela já vai ali te descrevendo o que está acontecendo e tal, e você tem essa imagem na sua frente de uma forma muito muito clara, assim, a audiodescrição bem feita é fenomenal, assim, precisa ser um bom profissional, as pessoas têm que investir nisso, né, e tal. Depois que eu assisti, eu fui ver a mesma obra aí assistindo, né, vendo a imagem ali e tal. E daí eu percebi que, por exemplo, na audiodescrição, e era totalmente ignorância minha, assim, porque eu achei antes que a audiodescrição iria descrever tudo, até posicionamento de câmera, sabe? Assim, tipo, a câmera está parada, mostrando o cara num primeiro plano, tem um cara atrás no segundo plano e não sei o que, tal. E, pelo menos na obra que eu vi, ele não tinha isso na audiodescrição. Não tem mesmo. Porque senão também você vai ouvindo a audiodescrição, enquanto o cara tá fazendo a descrição, ele tá comendo o que o cara tá falando, né? Também não tem como, né? A função da audiodescrição é ele te dá todos os elementos para você continuar a narrativa depois, quando eles continuarem falando. Então, entre um diálogo e o outro, o que você precisa saber que está acontecendo naquele minuto de silêncio, do que está acontecendo alguma coisa sem diálogo, para você não ficar perdido, sabe? Uhum. O exercício, eu acho que eu escolhi a obra mais ideal para isso. Eu escolhi um episódio de uma animação da Netflix. Aliás, não é uma propaganda da Netflix, mas o que eu percebi é que a Netflix tem muitos produtos, filmes e séries com uma descrição a melhor. Enquanto Amazon Prime Video, HBO, Disney Plus tem, mas tem menos. Não, a Netflix é a melhor. Até melhor do que a Apple? Muito melhor, a Netflix é a melhor, e em segundo colocado eu colocaria, mas assim com um abismo de diferença, a Disney, mas a Netflix é disparado. E aí eu escolhi aquela série Love, Death and Robots, que é uma animação maravilhosa.
Só que aí, o que acontece? São episódios curtos, então são episódios de 15, 20 minutos, não tem muito contexto, o negócio já começa na pancadaria, é uma animação, então a animação ela extrapola, então você vê objetos voando, pessoas... E aí, quando eu assisti, era uma... Assim, eu tinha dó da pessoa que estava fazendo a audiodescrição, porque ele estava completamente exaurido, porque ele não parava de trabalhar. Porque era descrição o tempo inteiro. Era lágrima caindo de crocodilo, era sangue espirrando, era nave voando, era espada cortando a pessoa no meio. Só que é muito interessante, porque eu fiz esse exercício de assistir com o olho fechado. E aí é uma outra imersão. E aí eu pensei muito, como é uma experiência que se assemelha muito à lógica de um livro, né? O trabalho de uma audiodescrição se assemelha à obra do livro, porque o livro também, com a audiodescrição tem o auxílio da sonoplastia. Então, quando você vê a pessoa voou, tem barulho da pessoa voando, alguém gritou, você consegue ouvir a pessoa, o som da gritaria, aconteceu um fenômeno natural, um tufão, uma chuva, você consegue ouvir. Isso ajuda muito mais na imersão. Ainda assim, tipo, eu fiquei uma experiência que eu fui pensando, quão rico seria se todas as pessoas que tivessem eficiência visual tivessem acesso a isso no cinema, porque o som do cinema é muito melhor do que um som de casa. Então a imersão vai ser muito mais imersiva, muito mais potente desde a sala do cinema do que em casa. E é triste limitar isso a só assistir em casa, né? Porque no cinema, com certeza, por conta da questão dinâmica do som, o Rafa falou da questão de que eles não faz posicionamento de câmera. Mas no cinema, com o som surround, você consegue ver se o som tá vindo da direita, se tá vindo da esquerda, se tá vindo da frente, se tá vindo de trás. Então, desde o cinema, a imersão ela é muito mais rica do que assistir em casa. Mas, Fernando, isso aí é um mundo maravilhoso e mágico de Nárnia que eu queria viver. Tá? Uma pergunta para vocês, Rafa, Fernando e Andrés. Quando vocês pensam em personagem com deficiência, qual personagem vocês lembram? Marina, você leu meus pensamentos. Eu ia fazer a mesma pergunta, mas eu não ia colocar você no assunto, mas eu queria que o Rafa e amigão, né? Amigão do churrasco, o Rafa e o Fer, né? Sim, por favor. Sobre São Paulo. O Rafael, o Rafael o Fernando falar assim: você imagina um personagem com deficiência motora e um cego, quem que vocês imaginam que representam nas telas? E vamos ver se eu e a Marina concordamos. Então, eu consigo pensar em super-herói. Eu consigo pensar no Professor Xavier e no Demolidor. Não, você sabe que personagem cego também. O primeiro que eu pensei foi o Demolidor também. Que assim, é a extrapolação de um superpoder que na vida real não existe, né? Mas perfume de mulher. Perfume de mulher tem o... Perfume de mulher, é verdade. Então, se fosse pensar... se fosse pensar em personagens assim, aí eu lembrei da cinebiografia do Stephen Hawking também, né? Que... não esqueci o nome dele lá, o ruivo. Ed Redmayne. Aí eu lembro dele. Mas também assim, é tipo, é uma cinebiografia e tal. Acho que... se fosse pra pensar num personagem, tipo, cite um personagem. Pra mim vem o Demolidor mesmo, vem super-herói, que vai super de encontro com aquilo que vocês estavam falando, né? Que é é quase que uma abstração mesmo da realidade, né? Uma parada meio surreal, assim. Bom, Marina, contigo aí, o que você achou das escolhas deles? Óbvias. São escolhas óbvias. Por exemplo, eu critiquei muito o trabalho do cara que fez o Stephen Hawking. Sim. Porque ele não decidia durante... E é uma coisa que só uma pessoa que não tem equilíbrio do pescoço, não tem equilíbrio de torso, vai conseguir perceber. Ele pode ter feito um trabalho muito legal, assim, fez mesmo, mas assim, eu vi muitos defeitos na interpretação dele, porque ele já estava sem controle de torso e pescoço, já estava com um apoio de cabeça, e ele não decidia na interpretação dele
que o personagem, naquele momento, tinha conteúdo do pescoço ou não. Então, tinha hora que ele usava o apoio de cabeça, tinha hora que não usava. E isso no nosso mundo é irreal. Ou você usa ou você usa. Você não tem aquele meio termo, assim. É muito difícil você estar, pelo menos com ela, e a minha patologia é muito similar a ela. É de perda muscular, perda de força muscular mesmo. Mas é outra patologia. Também progressiva, degenerativa. E aí você, assim, tem que ter muita observação, muito laboratório. E eu acho que faltou ali um pouco, sabe? De definir realmente qual era o momento do personagem. Talvez tenha sido erro de direção, talvez tenha sido um erro, sei lá, de montagem, não sei. Mas pra mim, não são esses personagens. Os personagens que eu mais gosto, que eu mais me identifiquei, vão ser os da minha dica. Legal. Tá bom. Então Marina já deu um gancho pra dica. Muito bom. E o que você achou, André? Foi muito óbvio, né, também. Não. Bom, o Demolidor, eu tenho terríveis problemas com ele, tá? Muitos até, principalmente definitivamente tivemos péssimas escolhas de filme pra falar. Nossa. Principalmente esse último Demolidor aí da Disney, nossa senhora. É ruim. E tem um filme que eu particularmente gosto ou gostava. O filme de 2010 é o Livro de Eli. Sim, ótimo. Tá. Exatamente. Então eu tenho dois problemas com esse filme. Que foge do óbvio, né? Que não é super-herói nem nada. Mas primeiro que o primeiro plot twist, né? Quem não assistiu o filme já tomou o primeiro spoiler agora. Ele é um cego até metade do filme, mais que metade do filme, né? Então, o objetivo do filme é você não saber que ele é um cego. Só que depois que é revelado que ele é cego, ele age como cego. Esse é o primeiro problema. E eu nem me incomodo, porque daí eu entro na prateleira do Demolidor de tipo, como que ele consegue lutar com espada e tem esses superpoderes, sendo que ele não tem... O filme não fala nada de sobrenatural, nada de tóxico, nada de biológico, nada de... Eu ignoro. Vamos que vamos. Aí vem o meu maior problema. O que ele tá carregando? Vocês lembram do... Vocês assistiram o filme? Sim. O que ele tá carregando? Ele usa uma mochila, ele tem uma espada, né? Um negócio não, assim. Não. O que é o livro? A Bíblia. Exatamente. A Bíblia tá em braille, correto, né? O problema é que a Bíblia em braille... Deixa eu tentar descrever. Teria o tamanho de uma casa de 2 andares. Quase por aí. Porque a Bíblia, ela tem o tamanho do Guinness Book com a grossura de um Senhor dos Anéis. Só que 48 volumes na versão inglesa-americana. Né? Se fosse em português, ia ser um pouco mais, porque a gente usa cedilha e acentos. Então, ele tinha que estar carregando, que nem o nosso amigo Fernando falou, uma casa de 2 andares. Ele tinha que, em vez de estar usando uma mochila, ele tinha que estar levando a Bíblia, sei lá, numa Land Rover. Dados os habilidades que ele tem lá, que ele pode fazer um monte de coisa, ele podia estar dirigindo também, né? Então, pra mim, eu acho que eu não vi esse filme, mas pra mim, só pelo fato de ser uma Bíblia, já me causa incômodo. Porque, questões estruturais, capacitistas da igreja de sempre ser o ato de caridade, ou ligado a uma fé, ou a algo de bondade, de crença, acaba atrasando um pouco o avanço da discussão anticapacitista. Então, para mim, já incomoda. Quando eu ouço Bíblia, eu já resolvo um alerta ali. Não, eu entendo você, Marina, mas o filme, ele é bacana. Eu acho legal uns 2 plot twists que dão... Porque ele é cego, você não identifica, só que depois ele realmente age como cego. E tipo, o livro que eles tanto querem, só o Eli que pode, que é o Denzel Washington, pode ler, é a Bíblia. Aí, tipo, isso aí me peca, porque eu sei que a Bíblia em braille e longe de ser religioso, é muito longo.
fosse a Constituição Americana, que é, sei lá, 2 panfletos, sabe? Sim. São detalhes que só a gente vai saber, né? Exatamente. A Marina falou da questão de representatividade de alguém com alguma deficiência. E eu penso muito também que a gente está muito condicionado a uma lógica hollywoodiana ou uma lógica estadunidense, que existe um padrão de filme a ser feito, e esse padrão é muito difícil de ser quebrado. Quando quebrado, a gente não sei se a indicação que a Marina vai dar é de algum filme estadunidense, é de algum filme de Hollywood, mas eu lembrei, isso já faz uns 3 anos, a gente gravou um programa, não sei se a Marina sabe, eu tenho um podcast que faz análise de filmografias de cineastas em todos os lugares do mundo. E aí a gente fez um de um diretor chamado Djibril Diop-Mambetch. Ele é senegalês e o filme é de 99 e o nome do filme é A Pequena Vendedora de Sol. É um filme lindo, 45 minutos. Eu acho que deve achar no YouTube, Pequena Vendedora de Sol, La Petite Vendeur de Soleil. E o filme tem de uma menininha de, sei lá, 12, 13 anos, e ela é deficiente. Ela tem alguma deficiência na perna, que ela anda com 2 bengalas, e ela não consegue ficar de pé. Só que, engraçado, eu tô pensando assim nesse filme, como esse problema físico dela, sequer é tema no filme. Ela é assim, pronto. Mas os dilemas dela não envolvem... os dilemas dela envolvem pobreza, ela tem amigos homens, e os amigos homens querem jogar bola, e ela quer jogar bola junto, e os amigos homens ajudam ela a jogar. Então, é muito louco, porque talvez seja uma dinâmica que é muito de um país africano, de um país que já sofreu tantas coisas, onde o fato de ela ser deficiente não é uma questão para ela. Lógico, existe a dificuldade que ela passa por conta disso, mas o filme não gira em torno da deficiência dela. É só uma característica dela. E assim, eu não vou dar spoiler, mas assim, o final desse filme, quem não chorar é porque já perdeu o coração em algum lugar. É lindo, mas não é um choro de tristeza, é de beleza, assim. Esse filme é maravilhoso. Então, eu ia deixar pra falar no finalzinho, mas acho que já vou soltar agora, porque acho que vale a pena a gente pensar também na forma como a deficiência é retratada no cinema ou no audiovisual em geral. Porque é a partir dali também que a gente começa a ter a viver. Quando a gente começa a ver só filme falando de como de um certo capacitismo, ou eles são super-heróis dotados de superpoderes, ou são apenas alívio cômico, ou algum tipo de... essa pessoa precisa passar por um processo de superação. Então você acaba reproduzindo isso na sua vida também. Eu falo, eu não tenho contato no meu dia a dia com pessoas com deficiência, então eu acabo tendo mais contato através daquilo que eu consumo. Só um tipo de conteúdo. E essas pessoas são tratadas de forma estereotipadas, de alguma forma isso vai influenciar na forma como eu enxergo essas pessoas também. Mas o audiovisual, seja ele para publicidade ou o audiovisual na questão cultural, ele molda a gente desde a infância, né? Não é à toa que a gente tem hoje uma sociedade moldada por vídeos rápidos. Já nasceram com vídeos rápidos no Instagram, já nasceram com aplicativos de mensagem em tempo real. Poxa, quando a gente era ali pelos seus 15, 20 anos, era o ICQ, era a internet de escada, não tinha foto, vídeo era tipo um parto para fazer download. Então, assim, a gente tá tendo uma revolução de audiovisual muito rápida e de contato também. Então, eu acho que, assim, a internet é maravilhosa pra gente ter contato com pessoas. Só que a gente tem que estar aberto a ter contato com pessoas. Quando a gente fala de superação, eu sempre uso uma frase em todas as palestras que eu dou, que assim, eu sempre tive mobilidade muito reduzida. Então, mesmo criança, eu já precisava de auxílios. Não sou eu que supero a deficiência, é a sociedade, são as pessoas ao meu redor. Exato. Então, assim, eu não tenho que escolher nada. Pra mim é uma característica que eu já nasci. Eu não sei se é de ter folga. Não adianta falar de me fazer andar, fazer isso, fazer aquilo. Porque eu não vou saber me comportar. Eu vou me perder totalmente. Então, assim, superar, quem tem que superar é o meu redor, é o meu círculo de amizades, não sou eu.
claro, com tudo que vocês falaram, que assim, o Brasil ele tá bem amparado pelas leis, né, que tá bem avançado e tudo mais. O que falta efetivamente é uma política para que essas leis sejam aplicadas, né, na sua forma ali e tal, sejam fiscalizadas e tudo mais, para ver se isso tá chegando realmente ao público. E aí, muita gente fala justamente desse ciclo de exclusão, né, que a gente comentou aqui, onde a gente tem uma baixa presença de pessoas com deficiência nas salas de cinema, e isso é usado para justificar a falta de investimento em acessibilidade, né, embora tenha esse problema de que as pessoas com deficiência não frequentam justamente porque não estão sendo incluídas dentro do planejamento ali. Aí o que eu queria saber de vocês é o seguinte: primeiro, o que falta então efetivamente é isso, é um órgão ou enfim alguém ou alguma coisa que faça com que essas leis sejam efetivamente aplicadas. É dessa forma que vocês veem assim? Ou vocês acham que a gente precisa de mais alguma reforma política, pública, educacional e tal, enfim, vocês acham que precisa de mais alguma coisa para que a gente consiga mudar esse cenário? Assim, como é que vocês veem essa... Sabe, qual é o próximo passo a se dar para tentar solucionar esse problema? Olha, essa é a pergunta de milhões, eu acho. Porque, por incrível que pareça, as pessoas com deficiência são muito fazedoras de cultura. Os editais de patrocínio e de subsídios, eles exigem, muitas vezes, os estaduais, os municipais, participação de pessoas com deficiência. Eu sei que no Distrito Federal tem a cota de pessoas com deficiência dentro do edital, porque já participei de alguns. Mas, qual é o papel que escolhem? Qual é o cargo que escolhem para essa pessoa com deficiência atuar? Eu acho que o que falta é uma normalização da sociedade. E aí, a gente está tendo uma ferramenta que no Brasil é muito poderosa, chamada novela. A gente está pela primeira vez tendo duas pessoas com deficiência reais na tela da TV, na mesma novela, com enredos diferentes e sendo coadjuvantes do enredo principal. E isso é muito poderoso. Então, assim, eu acho que sempre começa por aí. Se é só uma normalização, o problema está na sociedade quando ela vê a gente. Está no lugar que ela nos destina. Porque a gente briga por lugares maiores, por protagonismo, mas a gente, pelo menos na parte da deficiência motora, a gente é sempre muito medicalizado. Por exemplo, a equipe que nos assiste vê a gente como uma pessoa a ser consertada, como uma pessoa defeituosa, e que a deficiência é o nosso único problema no mundo, cai muito no que o Fernando estava falando sobre o filme ali, que, nossa, eu quero muito ver esse filme já, porque a deficiência pra gente não é um problema, é uma característica. E a gente tem problemas muito maiores dentro da nossa vida. Sim. É óbvio, tem aqueles momentos que a coisa bate. Mas por que a coisa bate? Porque a gente é excluído da sociedade. Então, eu acho que esse papel de normalização é muito, muito importante. E um podcast como esse faz parte dessa engrenagem de normalização. Entendeu? Faz parte do foco de jogar luz aí. Eles existem. E aí? Então, assim, existem problemas reais, né? Não existe no mundo fantasioso de um personagem que lê a mente, né? Existem problemas reais, com problemas de emprego, com problemas com desejos, com sonhos, como... Eu acho tão ruim ter que falar isso, né? Como qualquer pessoa, mas não é como qualquer pessoa, porque é tão básico, é tão elementar de pensar nisso, mas a gente só para pra pensar quando a gente para pra ouvir também, né? Sim, é muito vida real. E assim, a deficiência, você falou de pobreza, mas a deficiência, ela é um gerador de pobreza. Sim. Ela é um gerador de marginalização econômica. Porque trabalho é mais difícil, a escola é mais difícil. A gente tem lei? Tem. Vai lá na escola ver se tem realmente acessibilidade.
Como é que a criança de hoje vai ter uma deficiência normalizada se ela não convive com a deficiência? Como é que a criança com deficiência vai lidar com frustrações, com desejos que não vão ser atendidos, e vai saber lidar com uma vida sem ter acesso a uma educação regular, né? A gente ainda está brigando por coisas muito sensíveis, mas que levam à normalização. Então é toda uma estrutura mesmo, sabe? A cidade não foi planejada. Na verdade, não foi planejada em si. Quanto mais planejada para atender as demandas de uma população que... Pô, eu moro numa rua, eu moro num bairro que não existe calçada, por exemplo. E assim, isso eu já pensei várias vezes. Eu falo, cara, se tivesse... Não tem, mas se tivesse alguém com cadeira de rodas aqui, a pessoa não conseguia sair da rua. Porque não tem como a pessoa andar na rua. Fernando. Eu ando no asfalto. Eu também ando, Marina. Eu também só ando no asfalto, que com bengala fica melhor no asfalto. Fernando, eu vou te dizer a seguinte coisa, tanto pro Fernando quanto pro Rafael, ou qualquer um que estiver nos ouvindo. Se no teu bairro só tem um cadeirante, ou só tem um cego, ou qualquer outro tipo de deficiente, isso aí é o quê? 4 votos? Nem vou fazer calçada pra eles. Exatamente isso. O pensamento é esse. Eles esquecem que a gente tá ali perto dos 20% da população do Brasil. Não, mas é que se você pensar não pensar de forma macro e reduzir a lupa, o teu prefeito, ele vai falar assim, no bairro do Andrés só tem um Andrés de cego. Na casa do Andrés, é ele, a esposa e 2 filhos. 4 votos. Nem vou fazer calçado lá. Mas você sabe, André, você tá falando de calçada, e aí a gente sempre acha que calçada é responsabilidade da prefeitura. Não é do proprietário. E aí a manutenção da calçada deveria ser pensada na hora que o proprietário vai lá trabalhar o seu terreno. Só que aí, por questões financeiras, ninguém faz o nivelamento da calçada. E todo mundo sai reclamando. Então, o que eu falo é muito assim, quer mudar? Muda no teu bairro, muda na tua calçada, muda falando com o vizinho, porque é assim que vai mudar. Não é votando, não é a gente. É a gente que vai fazer mudar. Tá no nosso entorno na mudança. E tem esse lance de que você estava falando, mas sobre essa normalização, né? E eu acho importante das pessoas que estão ouvindo a gente justamente entender que gerar esse reducionismo da pessoa só a essa questão física dela, né? A deficiência ali e tal, torna tudo muito limitante, assim, porque a discussão fica só em torno disso, assim. E é muito importante justamente da gente ouvir por isso que você estava falando, ou seja, a gente entender todas as necessidades. É a necessidade de inclusão social, educacional e tal. E assim, simplesmente chegar, que nem o Andrés contou esse episódio dentro do cinema, de que tá saindo do cinema e fica ouvindo umas pessoas atrás falando, ó, o ceguinho aí atrapalhando, não sei o que e tal. É você reduzir a pessoa só aquilo, assim. Tipo, a pessoa que certamente falou isso não parou pra pensar em momento algum, ou até pensou e foi cruel, né? Mas não parou pra pensar que ali tinha uma pessoa querendo se divertir só, sabe? E aí tá desfilando todo esse preconceito e tal. E essa ideia de que, assim, é por isso que é importante a gente falar, né? Porque explicar o preconceito é justamente a gente falar sobre essas crenças erradas, esse medo, né, do diferente, que vão reforçando essa segregação, assim. E para combater o preconceito, é fundamental educar a sociedade, né, sobre a dignidade, sobre os direitos, né, sobre o potencial das pessoas com deficiência, valorizando essas suas capacidades, né, promovendo, né, esses ambientes acessíveis, inclusivos. Quando a gente pensa no cinema, no audiovisual, eu fico pensando assim, putz, como eu queria conhecer mais diretores com deficiência, roteiristas, sabe? Porque aí a gente vai normalizando, como você falou, né? Então
É muito importante realmente esses relatos assim que vocês deram. Você no mundo de Nárnia de novo, né? De novo. Era o Fernando em Nárnia e agora o Rafael em Nárnia. Mas sabe o que eu acho, André? Que a gente avança mais pela arte dentro da sociedade do que pela legislação, pela lei, pela cota. Era isso que é muito mais fácil a gente manobrar ali. Era nisso que eu ia chegar. A gente pode achar que, gente, mas é só um cinema. Gente, mas com tantos problemas pra gente resolver, vocês estão preocupados em que um cadeirante tenha acesso ao cinema. Só que a gente não tá falando só de cinema. Eu acho que o cinema vai muito além disso. O cinema não é apenas ela pode ser um escape de entretenimento. Eu não vou ser um cara que vai falar, não, eu vou achar que a arte tem que ser utilitária. Não. A arte ela pode ser o que ela quiser, o que ela se propôs ser. Ela pode ser uma arte de escapatória, de escape, ela pode ser uma maneira de você se relaxar, mas ela pode ser também, que pra mim é a parte que eu acho mais interessante do cinema, é a forma como a gente enxerga a sociedade por meio de uma tela. E aí pode ser uma tela de cinema, pode ser uma tela de uma pintura, pode ser por um teatro. Então, eu acho importante a gente pensar, que o cinema seja acessível para todos, para que todos tenham acesso a essa representação, a esse mundo, a essa forma de se enxergar dentro do mundo. E assim, quando eu penso na forma como a Marina, como o André, eles observam, eles se veem em tela, eles se enxergam em tela, eles se sentem em tela, eles se vivem através de uma tela, é importante que essa representação seja de uma forma que essa pessoa ela se sinta representada daquilo, né? Ela se sinta parte, porque se o cinema ele é a forma como nós enxergamos o mundo ele tem que pertencer a todo mundo, não tem que pertencer a um grupo específico, a um grupo único de pessoas. Só que esse acesso ele não pode ser um acesso de qualquer forma também, né? Um acesso desconfortável, um acesso onde a pessoa vai ter um mínimo de imersão naquilo. Ela precisa ter um acesso completo, porque a partir do acesso completo, ela vai ter uma experiência completa naquilo. Por isso que cinema não é só cinema, a gente não tá falando só de cinema, a gente tá falando de uma forma de as pessoas se enxergarem mesmo. Sim, é uma grande forma de representatividade. Eu acho que vou ser muito honesta, assim, eu me vi muito representada enquanto indivíduo, com as minhas vivências, nos 2 filmes da dica que eu vou dar. E no livro, principalmente no livro que eu vou indicar. Mas assim, é muito difícil você crescer, como foi pra mim, não tendo um espelho. É muito difícil. Porque não tinha. Nos 80, 90, 2000, não tinha gente cadeirante. A gente vai escapar do cinema e ir pro audiovisual. A gente teve uma única novela com um drama em que a protagonista virava cadeirante, mas ainda assim era um karma sendo tratado. Ela era representada por uma pessoa que não tem deficiência. E tem o Zé Inocêncio na Renascer também. É verdade. E naquele momento, assim, eu acho que foi a primeira vez que eu vi uma mulher cadeirante, supostamente cadeirante, um personagem protagonista cadeirante. E aquilo foi revolucionário na época. Então, assim, quando a gente se vê num cinema, num filme, é também uma forma, e aí eu entro num outro debate que vai, como você disse, vai para além do cinema. É cultura, é arte, de como a família lida com a pessoa com deficiência. Porque muitas vezes o drama que a gente está em casa, a tensão que a gente está em casa, quando tem uma pessoa com deficiência na tela, é papum. Muitas vezes acaba tendo no roteiro uma tensão muito próxima. E isso gera debate. Gera debate em casa, inclusive para a autonomia da pessoa com deficiência. Que ninguém nasce sabendo ter deficiência nesse mundo. Muito menos nasce sabendo ser pai e mãe, que o avô de pessoa com deficiência. É um aprendizado.
Plano Detalhe da semana, aquele momento que a gente dá dicas para os nossos ouvintes aqui. Vamos sair do nosso mundo de Nárnia, Fer? A gente entrou e vamos dar dicas, Fer, que a gente gosta. Vamos começar com você, Fer, enquanto nossos convidados vão se aquecendo aí para as dicas deles. Cara, eu queria falar, não sei se vocês conhecem um rapper chamado Don L. É um rapper, eu acho que ele é de Fortaleza, se eu não me engano, acho que é excelente de Fortaleza. E ele lançou um álbum esse ano chamado Caro Vapor Volume 2, Qual a Forma de Pagamento? É uma continuação de um álbum que ele fez em 2013, só que aqui, cara, ele faz um álbum, ele faz uma mistura de vários estilos, assim. Então ele tem ali jazz, samba, com baião, com funk, com um pouquinho de MPB. Assim, é uma salada rítmica absurda. O Don L, ele é muito afiado, ele tem um flow que é muito único dele. Você não vai achar ninguém no Brasil com um flow como o dele. E ele também, ele tem uma lírica, uma forma de compor e uma forma de usar de muita simbologia, de muitas figuras de linguagem para retratar um Brasil decolonial. Ele vai falar muito sobre essa posição do Brasil como país de terceiro mundo e como que a gente ainda... E aí é muito curioso como esse álbum, ele foi lançado antes, mas ele conversa muito com esse ataque à soberania nacional que nós estamos sofrendo, que eu estou sofrendo agora. Deve ter sido composto antes, mas veio a cara de falar justamente agora, porque coloca o Brasil nessa posição de um país terceiro mundo que ainda está sob influência de países como os Estados Unidos, por exemplo, né? Ele fala muito sobre essa questão no álbum em si, mas fala de uma forma geral, né? De como a gente ainda se vê como inferior aos produtos europeus, aos filmes europeus e à música europeia, e ele traz isso pra ele. Ele fala, não, nós temos o poder de ser um país onde tem a melhor música, sim, o melhor ritmo, as melhores letras, os melhores filmes. E além disso, cara, o Don L, ele tem uma forma de compor, de provocar mesmo com essa acidez, mas nunca de uma forma simples, assim, né? A primeira vez você pode falar, pô, que letra boba, você tá falando de uma pessoa apaixonada, aí você vai entender quem que são essas pessoas apaixonadas, quais são os significados dessa música, tá falando de uma mulher excitada, do que é isso, o que ele tá falando, aí você vai entender, essa mulher excitada, na verdade, se trata do país querendo, se apaixonado por um país de primeiro mundo, querendo alçar esse país de primeiro mundo, esquecendo que é um país de terceiro mundo. Então é um álbum assim, e fora que ele tem participações especiais de pessoas incríveis, como Alice Caymmi, MC Drica e vários outros artistas que estão no cenário underground, mas que estão galgando assim o seu espaço. Então eu acho que eu acho que pra mim já é um dos grandes álbuns do ano. Pra mim é o melhor disco de rap dos últimos, sei lá, 10 anos, tranquilamente. Inacreditável, é incrível esse álbum. Então vale muito a pena vocês buscarem aí. O álbum se chama Caro Vapor Volume 2, Qual a Forma de Pagamento? Pô, sensacional, já coloquei aqui pra eu ouvir, que eu sempre gosto de conhecer esses álbuns novos, não conhecia Don L, então fica a dica aí. Lembrando, né, vocês que estão ouvindo a gente, que tudo que a gente está falando aqui vai ter link no post ou na descrição desse podcast, então você pode ir lá e aí já ser direcionado para tudo que a gente está falando. Mai, você, eu tô aqui borbulhando de ansiedade, porque você fez todo esse gancho aí com as suas dicas, então tô pronto para pegar suas dicas aqui, Má. Bom, eu fiz uma listinha, não vai ser só uma dica, mas eu prometo ser rápida. Primeiro, lá atrás, eu descobri o filme da Netflix, Fundamentals of Caring, tá? É uma comédia dramática sobre um escritor que se torna cuidador de uma pessoa com distrofia muscular. Essa pessoa é um adolescente e ele é muito rabugento, assim, porque ele quer ser tratado normalmente e não é assim que as pessoas o tratam. Ele vive isolado dentro de casa, não tem amigos, não tem contato com o mundo. O elenco é de peso. Quem interpreta o garoto com deficiência não é uma pessoa com deficiência, e esse é um grande erro pra mim. Mas eu gosto muito da interpretação. É o Craig Roberts que faz ele. E no elenco tem Paul Rudd e tem Selena Gomez. Então, assim, você tá querendo passar aquela tarde e se encantar um pouquinho e tal, vai nesse filme. A discussão sobre cuidado e amizade é muito boa. Depois vem um livro ficcional
totalmente ficcional, chamado Encarcerados, do John Scalzi. É uma sociedade que vive uma pandemia, e essa pandemia, ela paralisa as pessoas. Então, os corpos vivem em um encarceramento, mas a mente deles se locomove através de robôs. Caraca. E tem toda uma questão de suspense policial. E o personagem protagonista, que é uma pessoa encarcerada, que é o grande detetive da história. O livro é maravilhoso e é bem essa questão que a gente estava falando da normalização, sobre como seria um mundo com a normalização de pessoas com deficiência. Dá para fazer um gancho muito legal aí. Legal. Eu acho, inclusive, que esse livro já teve os direitos vendidos e estão produzindo um filme. Caraca, que demais! E não é por nada, não. Eu acho que o Fernando vai gostar desse livro, viu, mano? Não é por nada, não. Não, eu já tô comprando na Amazon, tá? Eu sei que ele tem uma continuação, mas eu nunca uma capa de um... É uma capa de uma mão biônica com uma arma, né? Exatamente. Tá aqui, ó. Kindle tá uma amostra grátis agora. Sabia. Cara, não, ela foi falando assim, eu falei, não, pelo amor de Deus. Já tô salvando aqui pra comprar e ler. Já peguei minha amostra grátis pra começar a ler e já era. Muito mais. E a minha última dica, e talvez a melhor dica, no sentido de que eu tenha me identificado com o filme, é o filme Fora de Mim, produzido pela Disney Plus. É um drama, ele foi lançado ali no final de 2024. A protagonista é uma pessoa com deficiência cadeirante não horarizada por paralisia cerebral. E é interpretada por uma adolescente com paralisia cerebral e cadeirante. E a atriz chama Phoebe Waller-Taylor, tá? E é todo um drama para ela conseguir acesso e sair dessa sala especial e ter um convívio normal com pessoas. Porque isso na escola não era normalizado. A inteligência dela era subjugada. Queria exacerbar minha ignorância aqui. O que a Marina falou? É uma cadeirante não... O que? Oralizada, isso? Oralizada. O que seria ela não fala. Ah, tá. Ela não consegue falar. Ela faz sons, mas ela não consegue falar. E esse filme retrata todo o processo dela de adaptação para conseguir se expressar. Como a tecnologia conversa com a expressão e como as deficiências têm a sua inteligência muito subjugada. Ela sempre teve o mesmo pensamento que eu tinha antes de eu ir para a primeira série. Aliás, antes de eu ser alfabetizada, eu estudava numa escola era uma escola /clínica para pessoas com deficiência. E eu olhava ao redor e eu não me sentia encaixada. Porque eu tinha muito mais estímulos sociais do que as pessoas que estavam ao meu redor. Então eu sentia, cara, eu preciso de mais, eu quero vida, eu preciso sair daqui. E ela tem esse mesmo sentimento ao redor. Para ela, é uma perda de tempo. Ela tá ali. E realmente era. Isso fica demonstrado no filme. Eu acho que é o melhor filme que a gente tem sobre deficiência física severa nesse nível, assim, até hoje. Principalmente porque é o primeiro filme que eu vejo que realmente é interpretado por uma pessoa com deficiência e com a mesma deficiência do personagem. Então tá respondida a minha questão. Na verdade não era a minha questão, era de dois amigos meus que perguntaram aqui. Viu, Fernando? Obrigado, André. Valeu, eu falei nessa parte. Muito bom. Mas sensacional sua lista aí, 2 filmes, um livro, devidamente anotado aqui. Eu acho que fica aí esse dever de casa aí para quem quiser mergulhar mais nisso, né? E eu fiquei curiosíssimo agora com esse filme Fora de Mim.
e já vou colocar aqui também pra eu ver. É isso, Má? É isso. Ótimo, então tá bom. Tá aqui então anotado. Andréas, e você? Chegou a sua vez agora aqui de dar aquelas dicas. E a barra tá alta, hein, Andréas? De indicação, hein? Nossa senhora. Pois é, eu tenho 2 dicas, mas não, eu acho que eu só vou dar uma só. Não, dê as 2, por favor. Não, na verdade, eu vou puxar carinha pro meu saco aí, né, também. Que uma é um audiodrama que ficou meio famosinho aí um tempo, né? Não sei se a galera escutou, que é o França e o Labirinto. Ah, sim! Que é uma produção aí, inclusive, do Jovem Nerd e tal. Uhum. É uma audionovela que o protagonista principal é o Celto Mello. E ele é um detetive que vai investigar um caso de um serial killer que ele prendeu há muitos anos atrás e dizem que ele foi solto. Só que quando ele foi, teoricamente, quando ele foi solto, né, não vou dar spoiler nem nada, ele ficou cego nesse meio do caminho. Então você está escutando esse audiodrama no ponto de vista dele, que é cego. Então é o tempo todo você ali no ponto de vista do França, que é o investigador. Então tudo que você escuta é pista. Tudo que você escuta é uma dica. Tudo que você escuta é o que ele está escutando. Então as informações que você tem é as que ele tem também. Então você não tem informações de terceiros. E é uma audiosérie que, se alguém for escutar, eu aconselho muito estar de fone de ouvido. Sim. Porque eles são bem caprichosos com efeitos sonoros, né? Inclusive tem várias vezes aqui em casa eu tava escutando a série ali, né? Vale a pena fechar os olhos. Eu não fechei os olhos, mas vale a pena fechar os olhos e você entrar nessa imersão que tem hora que você vai tirar o fone de ouvido e falar, porra, esse barulho aqui em casa. Eles usaram uma técnica de gravação com um microfone que ele pega uma gravação que eles falam que é tridimensional, né? Assim. Ah, você escutou já, Rafael? Já, eu adorei esse audiodrama. Então, quando você... essa sua dica é ótima de escutar com fone de ouvido, porque às vezes você tá ouvindo assim, aí o som vem você ouve direitinho, vindo da direita, passando por trás, aí ele vem pra frente e tal. Isso realmente sensacional. Eu, por exemplo, eu gosto de sair pra correr na rua e ouvir podcast, né? Se você estivesse correndo dentro de casa, é bandido. Mas esse daí eu não conseguia ouvir na rua, assim, por conta disso, assim, como ele tem essa tridimensionalidade, é muito interessante sentir esses ambientes, quando ele entra nos lugares e tal. Muito boa dica, Andrés. Eu tenho alguns problemas com o roteiro, né, em questão do França ser um deficiente visual, mas, tipo, não estrague em nenhum momento, nenhum ponto da história. Eu acho a história muito, muito boa e tal. E daí, emendando com essa dica aí também, uma outra dica de audionovela, vamos dizer assim, né? É o Paciente 63. Ah, sim, ótimo também. Que são 3 temporadas, mas eu digo que as 3 temporadas não dá a temporada 1 de França e o Labirinto, que tipo, são episódios curtos de 15, 20 minutos, né? Que é amanhã. Esse é aquele narrado pelo Seu Jorge com a... Mel Lisboa. Mel Lisboa. Eu acho que eu ouvi esse daí. Eu não lembro que era temporada, mas eu acho que eu ouvi, sim. São 3 temporadas. O final é meio... eu fiquei decepcionado com o final, mas a qualidade de áudio e de narração, ainda mais com a Mel Lisboa e o Seu Jorge, né, que são os personagens principais, é excelente, a história é bacana, mas sabe aquela história, quando envolve, que o Paciente 63, para quem estiver nos escutando, é um cara que do nada apareceu no meio de uma avenida em São Paulo, e ele foi para um hospital psiquiátrico e ele começa a falar que ele veio do futuro. E ele começa a falar coisas que vão acontecer no futuro e aquilo começa a debater com a psiquiatra, que começa a falar se ele vai para prisão ou não, alguma coisa assim.
Então a história é bem bacana se você acredita que esse cara, ele veio realmente do futuro ou ele só tá mal das ideias, né? E esse debate com a Mel Lisboa, que é a psiquiatra. Daí vai ter um final ali, tipo, eu particularmente não gostei, não vou dar spoiler, mas é uma série bem curta ali, eu acho que as 3 temporadas, se der 2 horas é muito. E é outra série que vale a pena você ficar ali de foninho de ouvido, escutando, que é outra que você vai tirar o fone de ouvido e falar, esse barulho aqui em casa. Eu vou atrás pra ouvir depois. É, muito bom. Eu também vou. E as 2 são exclusivas só do Spotify, tá? Isso. Imaginei, Perfeito. Bom, para fechar então aqui as dicas, né, os planos detalhes, eu trouxe uma série, vou ter que dar uma dica americanizada aqui e tal, mas enfim, é uma das séries que eu mais gostei de ter assistido recentemente, que é a série Andor, né, a série do Star Wars, que se passa um pouco antes do filme do Rogue One. Por que eu gostei, né, de Andor? Bom, Andor chegou ao seu final, são só 2 temporadas. Tem muita gente que assistiu a primeira temporada, desistiu da segunda, porque achou a primeira temporada um pouco mais lenta, assim. Mas eu posso dizer para vocês que nessa segunda temporada o ritmo acelera, assim. Fica muito bom realmente. E basicamente é o seguinte, a gente tem um desenho de uma série que começa na primeira temporada a esboçar quem é esse personagem, né, o Andor, que começa a se radicalizar a partir das injustiças e das crises que vão acontecendo ali na galáxia. Ele, na segunda temporada, passa a fazer parte desse que vai ser a rebelião, né, e tal, que vai lutar contra o Império. Eles ainda não têm muito nome, mas eles estão ali tentando se planejar, tentando se organizar de alguma forma. E a segunda temporada ela vai terminar exatamente quando começa o filme do Rogue One. E o que eu mais gostei é que o filme ele é uma aula sobre o crescimento, né, e a mão pesada do Estado quando a gente fala de um regime autoritário e tudo mais. Então aqui a gente vai ter o ponto de vista de um cara que não é um Jedi, que não é um cara com superpoderes, não sei o que e tal, mas é um cara envolvido com a causa de resistência, né, contra o Império. E a série tem muita coisa interessante ali. Ela fala sobre muitos momentos emblemáticos. A série já tinha sido filmada, né, um bom tempo atrás, antes inclusive do governo Trump. E aí, lógico, hoje você assiste e você vai fazer vários paralelos ali, porque a gente vai vendo, né, como um governo autocrata, assim, ele começa a se construir. O Trump tá dando check em tudo que se pode imaginar, e a série ela vai bater com isso, assim, ela vai justamente mostrar lá o Cassian se envolvendo com a causa e dando cada vez mais corpo, né, a isso para criar realmente essa resistência. É uma série muito boa, assim, ela tem vários momentos ali de embates, tem, né, a ação que Star Wars sempre pede e tudo mais. E, enfim, a série ela é escrita pelo Tony Gilroy, que é um cara que já tinha trabalhado, por exemplo, ele trabalhou lá em Bourne, né? O Ultimato Bourne, Identidade Bourne, Legado Bourne e tal, ele estava em tudo lá. Ele também já tinha trabalhado com o Rogue One e é um cara que já ganhou vários prêmios. É um cara que nunca se destacou muito assim no cinema e tudo mais, mas o Gilroy, ele tem como uma das características ser um cara que estudou muito essa parte de golpe, regimes autoritários e tudo mais, então ele entende muito bem, assim, é uma coisa que ele gosta de estudar e de entender, assim. Então ele coloca no roteiro justamente essa construção e você vê que é tudo muito bem pensado. Você vê desde esse desmembramento do Senado, né, lá dentro da República e tudo mais, até essas pequenas revoluções que esses soldados invisíveis fazem para gerar algum tipo de movimento que vai depois refletir numa resistência maior. Enfim, a série ela é muito redonda, assim, muito redonda. É uma daquelas séries que eu sentei pra assistir. Eu não sou o maior fã de Star Wars, longe disso, assim, tipo, não sou o cara que fica, meu Deus, saiu
tal coisa de Star Wars, vou lá ver. Não faço isso, mas eu vou dizer pra vocês que realmente Andor me surpreendeu, assim, porque eu acho que ela é muito maior do que aquilo que a gente tem visto, né, de Star Wars, assim. Pra mim é uma das melhores obras desse universo de Star Wars que saiu até agora. Isso, gente, chegando aqui no final desse podcast Cinemação 614, a gente teve esse papo sensacional aqui, né, sobre acessibilidade, sobre essa visão, né, de como o Brasil trata, né, as pessoas com deficiência e tal, e eu acho que a gente precisa realmente ter essas conversas. A Maja até falou um pouco antes, né, que é importante a gente ter esses espaços é importante para essa normalização, e eu só tenho que agradecer então, Má, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por ter trazido tanta coisa legal pra gente pensar, pra gente mudar também, né, quanto sociedade. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rafa. Eu vou falar pra vocês que eu adorei mesmo, assim, eu adoro participar de podcast, adoro falar sobre cultura, cinema, arte. Eu sou muito, muito fã mesmo de assistir coisas, de debater o que é produzido, né? Como produção mesmo, como um trabalho que envolve muita gente, deve ser muito bem valorizado. E é uma pena que as pessoas não valorizem ele tanto como deveriam. E, cara, eu adorei participar, pode me chamar sempre. Também amei ser o fruto proibido aqui, única mulher. Tá tudo certo pra mim. É verdade. E, gente, deu pra notar que eu sou um tanto quanto ativista social, né? Então, assim, se vocês querem ter mais contato com esse mundo, assim, eu tô em todas as redes sociais como Rodando Pela Vida. Então podem me seguir. E tô agora numa empreitada numa plataforma chamada Substack, escrevendo uma espécie de autobiografia. Então, quem quiser também, vai lá no Substack /Rodando Pela Vida. Ah, que demais! Eu já vou me inscrever lá, eu quero ver. É um tanto quanto se empoderar e se tornar protagonista da própria história, né? Sim. A gente estava falando tanto de protagonismo e produção, e eu acho que é importante. Sempre foi blogueirinha, então agora vamos levar a sério. Muito bom, Má. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Andrés, muito obrigado também pelo papo aqui, obrigado por trazer a ideia, foi sensacional, e expor também, né, tudo, assim, a sua vivência também nesse meio, que enriquece tanto, né, a conversa e tudo mais. Então, muito obrigado, e também deixe seus meios de contato aí para quem quiser te ouvir mais aí, né, pelos seus podcasts também e tal. Então, eu que agradeço aí de vocês terem abraçado a ideia aí de bater esse papo, que já não é de hoje que eu queria, né? Mas, tipo, eu acho que sempre tem hora e local. Né? Então, porra, numa dessa era pra vocês mesmos batido, era pra ser aqui esse papo, né? Mas quem quiser escutar um pouco mais de eu falando groselha por aí, né? Eu tenho o podcast Variações de um Nerd, né? Existe o site variaçõesdionerd.com.br, ou você pode procurar Variações de um Nerd aí, a gente fala de filmes e cinemas. Nossa, acabei de descrever 90% dos podcasts, mas a gente fala de filme e cinema, e dentro do Variações de um Nerd tem uma outra categoria um pouquinho diferente, que é o direito de prosa, que a gente fala sobre a área jurídica, né, de uma forma sem juridiquês, sem latim, sem nada. É tipo, eu represento o povão, falando com juiz, desembargador, promotor e tal,
sobre a série Adolescência, sobre o que saiu agora, a escravocrata lá da Casa Abandonada, sabe? Essas coisas assim, a gente fala sobre pensão alimentícia, não sei se você, o Rafael ou o Fernando tem problema, né? Vale a pena escutar até. A gente fala diversos problemas legais aí, só que de uma forma bem descontraída, que nem a gente conversou aqui hoje, sem juridiquês, sem nada. Então, só procurar variações de um nerd ali, vocês nos acham. Muito bom, tá aí. Então, sigam tanto a Marina quanto o Andrés, porque deu pra ver que, eles são ótimos, né? E tem muita coisa aí pra gente ouvir e saber com eles, né? Fer, obrigado também pela sua participação aqui mais uma vez, obrigado, né, por me ajudar a conduzir esse papo aqui. E também, Fer, deixa meios de contato para quem quiser acompanhar aí seus, eu diria podcasts, porque você tá nos bastidores de um. Então eu vou dizer podcasts, vai. Tá. Assim, eu participo com essa voz maravilhosa que vocês ouvem lá no Plano Setcast, Plano Sequência Podcast, que é um podcast que ela tem uma frequência um tanto atípica, que a gente grava quando dá, a gente não tá conseguindo gravar tantas vezes assim, mas assim, a gente tá sempre gravando sobre filmografias de grandes cineastas. O último que a gente gravou foi sobre Paul Verhoeven, o próximo vai ser sobre o François Truffaut, mas aí tem cineastas, tem diretoras e diretores de várias épocas, então tem um repertório válido, então no programa 78, 79 eu acho, então tem programa pra vocês ouvirem lá. E eu também tô editando junto com o meu parceiro Leandro Luz, o podcast Tudo é Brasil, que é um podcast dedicado ao cinema brasileiro, exclusivamente ao cinema brasileiro, então também é um podcast que eu tenho muito prazer de fazer parte. E a gente está tentando dar um pouquinho mais de luz ao nosso cinema brasileiro, um cinema tão rico, um cinema tão plural, em detrimento do que é o cinema estadunidense, que é um cinema engessado, um cinema muitas vezes muito preconceituoso. O cinema nacional tem tentado seguir um caminho um pouco diferente. Lógico que ainda existem alguns problemas, mas a gente está observando uma movimentação de cinema nacional muito mais inclusivo. Então vocês vão me encontrar tanto ali, editando por trás dos bastidores de Tudo é Brasil, e também no podcast Plano Sequência. Muito bom. Quem quiser me achar no Instagram é só procurar pro Fê mesmo, que eu tô por ali bagunçando aí. É isso aí, sensacional. É isso então, gente, antes da gente terminar, eu gostaria de convidá-los aí para você classificar a gente, né, lá no Spotify. Isso ajuda demais para que a gente chegue a novos ouvintes, então basta acessar o Spotify, ir lá e dar as estrelinhas. Isso é bom pra gente, porque a gente acaba sendo apresentado a novos ouvintes. E se você curtiu esse episódio, então vamos continuar essa conversa, por que não? Manda aí sua crítica, sua pergunta, ou alguma teoria que você tenha, ou só um oi, fala assim, tô aqui, tô ouvindo, gostei desse episódio, e você pode fazer isso através tanto das nossas redes sociais, né, no @cinemação, a gente está em todas elas, ou ainda pelo e-mail, contato@cinemação.com. Esse e-mail chega aqui direto pra gente, a gente te responde por lá e a gente vai continuar vendo e lendo tudo que vocês mandam. Então vamos manter essa conversa, porque é muito boa da gente continuar o assunto assim, de uma forma mais direta. Se você quiser conversar, inclusive comigo, é só me procurar aí por Rafa Aridelli. Eu também estou em todas as redes sociais, Instagram, Blue Sky, Twitter, e a gente pode continuar também trocando essa ideia por lá, por esses meios. E além de classificar a gente no Spotify, lembre-se que se você usa a Apple Podcasts, o Deezer, o Castbox ou a Aurelo, você também pode acompanhar a gente por lá e mandar seus comentários por lá também. Então siga o Cinemação nos principais agregadores, assim tudo que a gente publicar vai chegar direto aí para vocês e vocês não perdem nada, sem depender do algoritmo maluco desses agregadores de podcast. E se você quiser dar aquela força pro Cinemação, lembre-se que com o valor de um cafezinho por mês você já ajuda demais a gente aqui. A gente oferece um grupo exclusivo no WhatsApp, onde a gente pode trocar uma ideia ali mais direta com os autores, convidados e também os padrinhos, né, do Cinemação. E além disso, a gente envia também um presente para você no fim do ano. O link para se tornar um apoiador do Cinemação tá no post desse podcast ou na descrição dele.
É isso, meus amigos. O podcast Cinemação 614 fica por aqui e a gente se vê no próximo. O podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.